Bom dia, meninos. Meu nome é Bruna e esse ano eu serei a professora de matemática de vocês. Eu estou muito feliz, muito animada pela oportunidade de poder trabalhar na Reinaldo Alves Costa e espero que vocês também estejam muito empolgados com esse ano letivo que se inicia. Eu sei que pela distância as coisas se tornam um pouco mais complicadas, mas eu espero que com o tempo a gente vá conversando e nos conhecendo melhor. Agora, no mês de março, nós vamos começar estudando alguns conteúdos que vocês já viram no sexto, sétimo e oitavo ano. E entre esses conteúdos, o primeiro que a gente vai revisar são os números inteiros. Eu acredito que para a gente aprender, para a gente estudar matemática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender de onde veio cada coisa. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é como surgiram os números inteiros. Se a gente for olhar a história da matemática, desde o início da humanidade, o homem sempre sentiu a necessidade de contar. Então, ele precisava contar coisas, contar os animais, e para suprir essa necessidade, ele criou os números 0, 1, 2, 3, 4, que são os números naturais e que vocês já estudaram lá no sexto ano. Só que com o passar do tempo, o homem foi evoluindo, a sociedade foi evoluindo e com isso surgiu o comércio. E com o surgimento do comércio, surgiu também as dívidas. Como assim, Bruna? Qual que é a ligação entre isso? Vamos tomar um exemplo. Se eu tenho 20 reais e gastei 30 reais, o que acontece? Eu fiquei devendo 10 reais, não fiquei? Só que naquela época, o homem não tinha nada para representar essa quantidade que ficou faltando, que uma pessoa ficou devendo. Então, para suprir essa necessidade, para resolver esse problema, ele criou os números inteiros, que além dos números naturais 0, 1, 2, 3, 4, também possui os números negativos, que são menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, que existe justamente para representar essa quantidade negativa, essa quantidade que ficou faltando. E hoje nós usamos números negativos apenas para representar dívidas? Não. Se você pedir sua mãe, por exemplo, para ver o extrato bancário dela, você vai observar que depósitos são representados por números positivos, já saques ou pagamentos de boletos são representados por números negativos. Se você for assistir uma reportagem sobre os pinguins que vivem na Antártica, com certeza em algum momento o repórter vai dar uma informação sobre a temperatura daquela região. E você vai observar que ele vai falar que a temperatura é, por exemplo, 30 graus abaixo de zero. Ou seja, é uma temperatura negativa. Então, no nosso dia a dia, a gente usa a ideia de números negativos em várias situações. Mas e matematicamente? Como que a gente trabalha com os números inteiros? Então, nós vamos começar representando esses números na reta numérica, que vocês já conhecem. Então, como que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar o 0. Então, no centro ali da minha reta numérica, eu vou marcar o 0. À direita do 0, ou seja, depois do 0, eu vou colocar os números naturais, já falamos sobre eles. Então, eu vou colocar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o infinito. Agora, e os números negativos? Onde que eu vou colocar eles nessa reta? Vocês lembram quando eu dei o exemplo da temperatura? Que eu falei de temperaturas, que as temperaturas negativas ficam abaixo do 0, ou seja, antes do 0. Então, na reta numérica, nós vamos representar esses números negativos antes do 0, à esquerda do 0. Então, nós vamos colocar o menos 1, o menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até o menos infinito. Para trabalhar corretamente com a reta numérica, a gente tem que observar um detalhe muito importante. A reta numérica possui uma setinha, e é essa setinha que indica o sentido de crescimento dos números, ou seja, ela serve para mostrar que os meus números crescem da esquerda para a direita. Mas o que isso quer dizer, Bruna? Isso quer dizer que se eu quiser comparar dois números, olhar qual que é menor, por exemplo, basta eu olhar qual que vem primeiro na reta.
Por exemplo, se eu quero saber, olha, eu coloquei aí no slide, qual número é menor, o 3 ou o 5? Eu olho na minha reta numérica, qual que apareceu primeiro na reta, qual que foi escrito primeiro? O 3. Então, o 3 é menor que o 5. Segundo exemplo, qual número é menor, menos 3 ou menos 5? Olho de novo para minha reta. Qual o número que vem primeiro? Qual que foi escrito primeiro? O menos 5. Então, isso quer dizer que o menos 5 é menor que o menos 3. Então, a gente tem que prestar muita atenção também nessa setinha, porque é ela que indica para onde, em qual sentido os números estão crescendo.